Muitos municípios do Piauí estão vivendo uma situação emergencial provocada pela falta d'água. Isso é muito grave. Eu vou falar com a repórter Indira Gomes, que está ao vivo e traz para nós as informações sobre a quantidade de municípios que estão nessa situação. Boa tarde, Indira Gomes. Boa tarde, Joelson. No Piauí, 39% dos municípios estão sob decreto de situação de emergência. Mas é muito grave a gente pensar que em todo o Brasil, em cada 4 municípios, um está sob decreto de situação de emergência. São 1.296 cidades, dependendo dessa ajuda, desse recurso do governo federal. Seja por situação de enchente provocada por muita chuva ou pela situação inversa, pela falta de chuvas. Alguns municípios, inclusive, chegaram a ter os 2 decretos. Primeiro, pela seca e depois pelo excesso de chuvas. É sobre a situação dos municípios do Piauí que a gente conversa agora com o diretor estadual da Defesa Civil, Vitorino Tavares. Boa tarde, doutor Vitorino. Qual é a situação hoje desses 39% do total de municípios que estão com decreto de emergência? A situação não pode ser diferente, que é a questão da seca, e hoje o que mais preocupa é a questão do abastecimento. Abastecimento seja para as pessoas, seja para os animais. Então, o que é que está acontecendo hoje no estado do Piauí? Boa parte dos municípios, principalmente aqui do semiárido, estão inclusos no perímetro determinado, ou seja, no polígono determinado pela Agência Nacional de Águas, através do monitor das secas, e esses municípios estão caracterizados como vivendo em situação de seca excepcional. Já vivemos todo tipo de seca extrema, moderada e tal, e hoje nós estamos vivendo uma seca que jamais se viveu antes, que é a seca excepcional. Então, diante disto, nós temos esses municípios hoje em situação de emergência. Um número bem aquém, bem menor do que aqueles que nós já vivimos em outros anos. Chegamos em 2014, 2015, temos praticamente 90% dos municípios do estado em situação de emergência. Quer dizer que hoje o Piauí tem um número menor de municípios em situação de emergência, porém esses municípios estão numa situação mais grave? Exatamente. Nesse número menor não é só porque os municípios também não estejam em situação difícil. Boa parte deles ainda não decretou por conta da questão burocrática. Hoje o Ministério da Integração, para efetuar o reconhecimento desses municípios em situação de emergência, está exigindo uma carga documental bem maior, bem mais informações, e por conta disso não se foi possível detectar, ou seja, decretar a situação de emergência em mais municípios. Não que a situação esteja melhor, a situação continua ruim. A gente vem vivendo um momento de pouca chuva há muito tempo, desde 2006, 2007, não se tem um momento de chuva que seja capaz de restabelecer os mananciais, da mesma forma de garantir uma safra adequada para os produtores rurais. Como é que está sendo feita a aquisição desses recursos? Eles estão sendo suficientes e como estão sendo utilizados? O secretário, o deputado Hélio Isaías, bem como o governador e outras lideranças políticas, têm buscado, junto ao Ministério da Integração Nacional, recursos para a gente amenizar essa situação. E quando isso não acontece, o governo do estado também está garantindo suporte para que a gente não deixe os municípios viver qualquer que seja a forma de desabastecimento de água. Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Eu queria saber os efeitos práticos dessa situação de emergência, secretário. Nós temos aí uma situação de emergência decretada, o senhor falando a respeito de suporte, os municípios não vão perder suporte, mas o que é que eles estão recebendo de fato? Água, comida, a população está recebendo o que exatamente? Como é que essa situação de emergência pode mudar a vida das pessoas lá? Olha, a questão das ajudas comunitárias, elas quase não ocorrem hoje, dado aos programas do governo federal, seja através do Ministério do Desenvolvimento Social e a outras várias situações que proporcionam às pessoas a questão desse suporte humanitário, que no caso é a comida. A nossa grande preocupação é a questão da água, mas o que de prático existe mesmo para a pessoa, para o homem do campo, para a pessoa que vive da roça e que depende de chuvas, são a questão da renegociação de débitos, sobretudo nas casas de crédito. O município em situação de emergência, o produtor rural diferenciado, com menores taxas de juros, maior elastecimento dos prazos para pagamento. Esta é a situação prática para os municípios em situação de emergência. Muito obrigada, então, ao diretor da Secretaria Estadual de Defesa Civil do Piauí, Vitorino Tavares. A gente volta com você no estúdio, Joelson.